tudo bem com vocês? Sou a professora Kika, né? Eu acho que vocês se lembram de mim, certo? Hoje, criança, nós vamos trabalhar o componente curricular de geografia, tá? São essas aulas que a professora Kika está trabalhando com vocês desde o início, não é isso? Então, hoje a nossa aula é a aula número 7, tá bom? Que a gente vem dando a sequência, tudo bem? Agora, antes de começar a nossa aula, crianças, vamos para o nosso combinado, não é isso? O que a professora Kika pede sempre para vocês antes de começar a nossa aula? Quem se lembra? Olha só, primeiramente, você precisa higienizar as mãos, tá bom? Sempre que antes de começar a assistir sua aula. Depois, você organiza o espaço, certo? Por quê? Porque a aula ela é na TV, então você precisa estar bem acomodado para você não perder nada da aula. Mesmo sabendo que vocês podem assistir essas aulas depois. Mas o interessante é que vocês aprendam na TV, assistindo. E é bem mais legal também, não é? Muito bem. Eu acredito que tem algumas crianças que começaram a assistir a aula agora, de pouco tempo, talvez não me conheçam, né? Às vezes acontece que criança que ainda não teve acesso, que possa estar tendo acesso a partir dessa aula, né? Então, olha só, como eu disse no início, eu sou a professora Kika, tá? Francisca Kika. Trabalho na Rede Municipal de Educação de Palmas. Atualmente eu sou professora da Escola Municipal Francisca Brandão Ramalho. Tudo bem? Eu já estou me apresentando porque a gente sempre se apresenta porque tem aluno que pode ser a primeira aula que ele está assistindo. Tudo bem? Então, criança, hoje o nosso tema da aula é um tema muito importante. Nós vamos continuar a nossa aula da onde paramos na aula passada. O que vocês lembram da aula passada? Eu falei sobre o quê? Vocês se lembram? Por um acaso, vocês fizeram a atividade que a professora Kika pediu? Não quero desculpa, tá? Tem que levar a sério mesmo essas aulas que a gente está passando para vocês na TV. Tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre produto de origem vegetal, não é isso? Na aula passada nós falamos sobre de origem animal. A professora Kika falou um pouquinho de cada um, mas hoje a gente vai falar mais desses dois, que é o produto de origem vegetal e o produto de origem mineral, tá? Primeiro, agora nessa aula 7, nós vamos falar sobre o vegetal, tudo bem? Então, vamos lá, crianças. Preste bem atenção, tá? Concentre-se na aula para que vocês não tenham nenhuma dificuldade na hora de fazer as atividades, certo? Crianças, eu vou colocar um slide agora, só para vocês conhecerem um pouquinho sobre esse tema, tá? Nesse slide, criança, vai ter vários produtos de origem vegetal. Olha que bacana, né? Vai ter o quê? O que vocês conseguem observar nessas imagens? Preste atenção, tá? Tem vários alimentos, tem alimento solto, tem alimento a granel e tem alimento nas vasilhas, não é isso? Então, nessa imagem aí, criança, como o nome já diz, é de origem o quê? Vegetal. São alimentos provenientes de raízes, folhas e frutos, tá? Por quê? Porque do animal a gente viu o quê? A carne, o peixe, né? A carne vermelha, o peixe, o frango, não foi isso? O vegetal já é diferente, né? O vegetal é de quê? Raízes, folhas, flores e frutos. Olha que bacana, não é mesmo? Então, eles são opções saudáveis para a nossa alimentação, tá? Eles têm proteínas, carboidrato, gorduras e minerais, tá? Então, é necessário que a gente use sempre na nossa alimentação esses alimentos que servem para o nosso
organismo, para o nosso corpo, tá? Então, vocês conseguiram ler aí junto? Vamos ler junto comigo? O que a tia Kika colocou aí nesse slide para vocês acompanhar comigo também. Como o nome indica, são provenientes de raízes, folhas, flores e frutos e caule, né? Foi o que eu acabei de falar. Eles opções saudáveis para a saúde, pois contém vitaminas, proteínas, carboidratos, gordura e minerais. Tá vendo? Tanto que é importante a gente se alimentar com esses produtos vegetais, né? Então, crianças, confira, eu vou passar para vocês o nome de 5 alimentos de origem vegetal, tá? E nós vamos falar o benefício de cada um deles. O que ele nos fornece e o que ele traz de benefício para o nosso corpo, tá? Preste bastante atenção. Lembrando, criança, que esses alimentos, eles podem ser consumidos frescos, cozidos ou assados, tá? Esses alimentos de produtos vegetais, eles podem ser consumidos dessa forma que eu acabei de falar, tá? Fresco, cozidos ou assados. Tudo bem? Então, grande parte desses alimentos, criança, que comemos provém da natureza, ou seja, ele nasce, né? Ele é um produto natural. Ele não é reproduzido, ele não é industrializado, ele é um produto natural, né? Por isso que já diz, né? São produtos que a gente pode se alimentar fresco, né? Tipo a fruta, né? Então, como na aula passada vocês viram sobre o animal, né? Que o animal é porque provém de animais, né? Igual eu falei, da carne, do peixe, do ovos, do leite, não foi isso? E do vegetal que a gente está falando hoje, é porque provém das plantas, dos frutos e também pode ser das flores também. Nós vamos chegar lá para vocês entenderem um pouquinho mais sobre essa questão que quando eu falei flores, né? Tá bom? Ok. Crianças, no ponto anterior, nós falamos o seguinte, que é uma variedade de alimentos, né, de origem animal e assim, cada um, eles são divididos, crianças, em grupos, tá? Então, são 6 grupos desses alimentos que eu acabei de falar para vocês, da origem de cada um, tá? É um pouquinho complicado, professora Kika? É sim, mas se a gente prestar atenção na aula e observar bem o que a professora Kika está falando, vocês não vão ter dúvida nenhuma de fazer as atividades, tá? Então, o que eu falei? São 6 grupos. Vamos falar de cada grupo, que são os benefícios que esses alimentos traz para a nossa saúde, traz para o nosso dia a dia, para o nosso corpo, tá? Então, primeiro vamos falar de quê, crianças? Da gordura. Qual o alimento de origem vegetal que contém gordura, que traz benefício para a nossa saúde, que não nos prejudica? Alguém sabe? Alguém se lembra? Será? Se vocês se lembram? O que vocês alimentam em casa que tem gordura, que é saudável? De pouca quantidade, tá? Porque tudo em excesso faz mal, não faz? O que é? Quem se lembra? O azeite, né, criança? O azeite também, ele é um produto de origem vegetal, tá? Que tem gordura que traz benefício para a gente. Entenderam? O próximo é proteínas. Agora sim, criança, vamos ver direitinho quais os alimentos de origem vegetal que tem proteína que a gente precisa. Não é, professora, mas eu não gosto. Não precisa gostar. Come qualquer quantidade já serve. A gente não é obrigado a comer o que a gente não gosta, mas é necessário. Tá, criança? É sempre necessário qualquer pedacinho que você comer já vai ser benefício.
tá? Então, proteína, carne, ovos, peixe, marisco e nozes. Olha só quantas coisas gostosas que tem a proteína, né? Que também, criança, estamos falando de vegetal também, mesmo tendo a carne, tá? Tem os derivados, tá? Já foram quantas, criança? 2. Eu falei de quantos grupos? 6, né? Então, vamos lá para o terceiro. Leite e derivados. Leite e derivados também é um produto de origem vegetal muito importante para o nosso organismo, para o nosso corpo. O que nós consumimos do leite e do derivado do leite? O que vocês comem do derivado do leite? Quem se lembra? O leite, né? O próprio leite. O que mais? O iogurte, que eu tenho certeza que vocês adoram, que vocês gostam. Não gostam do iogurte, do Danone? Isso. E também o queijo. O queijo é derivado de quê? O queijo é derivado do leite, tá? E assim, tem poucos, a professora Kika vai falar só alguns, mas tem vários, tem o requeijão, tem a coalhada, né? Todos esses são derivados do leite. Por que é derivado do leite, crianças? Porque usa do leite para fazer esses outros alimentos. Então, contém leite, tá? Então, vamos para o próximo, que é o hidrato de carbono. Esse sim também é importante e eu acredito que vocês consomem bastante sem saber que ele está trazendo benefícios para você, mas tá? Então vamos lá, do hidrato de carbono, o que será? O pão, né? O pão tem hidrato de carbono, a massa, né? Qualquer tipo de massa que você consumir, que você goste, também tem. Tem o arroz também é hidrato de carbono, que é o que você, com certeza você se alimenta no almoço, na janta, sempre tem aquele arrozinho branquinho, não tem? Que é uma maravilha, né, crianças? Pois é. E tem também o milho, também, milho assado. Quem já comeu milho assado agora, nessa época, na feira? Milho cozido, uma maravilha. É muito gostoso, não é? Pois é, também é muito essencial para o nosso corpo. Tem também, criança, os cereais, tá? Os cereais. E, por incrível que pareça, as frutas também têm hidrato de carbono. Vocês sabiam disso? Pois tem. A maçã, a batata, tá? Batata doce, aveia, tá? Então, todos esses que a professora falou, tem esses benefícios que traz para vocês, tá? E agora nós vamos falar também das frutas. As frutas que também é um produto de origem vegetal muito importante para a nossa saúde, para a nossa vida, para o nosso corpo. Quais são as frutas, professora? Igual eu falei, maçã, pera, banana, laranja, melão, melancia, né? E outras frutas que vocês já conhecem, que é tipo a uva, o abacate, tá? Então, crianças, eu falei um pouquinho de cada um. Professor, é só esse? Não, não é só esse, tá? Tem vários, tá, criança? Aparece vários, eu estou dando alguns exemplos para vocês pesquisar, e na atividade de vocês podem colocar outros, não precisa ser só esse que a professora Kika falou aqui hoje, tá bom? E sobre o azeite de oliva, qual a utilidade do azeite de oliva, criança? Nesse slide que eu acabei de falar para vocês. Ele é fonte de gordura, tá? Ele é aliado em redução de colesterol, tá? Impede entupimento de artéria ou atua na prevenção do câncer. Tudo bem? Crianças, por hoje a nossa aula finalizou, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido bastante a aula
E eu vou deixar aqui para vocês um abraço virtual bem apertado para vocês e que logo, logo a gente se encontre em cada unidade escolar que vocês estudam, ok? Um beijo e até a próxima aula.